Olá, um bom dia para você. No Brasil das Gerais de hoje, como enfrentar e vencer o medo. Tem também dicas para quem gosta de orquídeas e muito mais. O programa está começando. Medo, uma emoção que chega, toma conta, paralisa. Muitas vezes impede a gente de prosseguir, de seguir em frente. Por que sentimos medo? Quando ele pode ser positivo e quando temos que buscar tratamento? Como enfrentar essa emoção tão humana e tão comum? Para falar sobre isso, convidamos a Tuca Moreira, que é especialista em inteligência emocional e psicanalista, e a Dilma da Silva, que é facilitadora de barra de Access e professora de filosofia da PUC-MG. Bom dia, meninas, muito bem-vindas. Muito obrigada, Patrícia, pela presença. E na nossa bancada de hoje, o Alexandre Martins, que é gerente da Fazenda Alegria e produtor de orquídeas. E olha que beleza, gente, que ele trouxe aqui para o nosso estúdio hoje, né, Alexandre? Isso, bom dia. A gente trouxe dois tipos de orquídeas diferentes, né? Estamos aqui com as Phalaenopsis e com as Vandas, que nós vamos estar falando aí ao longo do programa para o pessoal. Estou encantada aqui com as orquídeas, cada vez mais apaixonada. Espero que eu aprenda a cuidar delas hoje aqui com você. Com certeza. Já, já. Gente, vamos começar então a entender melhor o que é o medo. Por que a gente sente medo? Pois é. O medo é um alerta, né, Patrícia? Ele pode ter vindo da infância, depende. Todo ser humano, é comprovado cientificamente, tem algum tipo de medo. Tuca, antes da gente continuar a conversa, a gente está com um probleminha no microfone, eu vou aproveitar para chamar aqui uma mensagem que a gente separou sobre o medo da Monja Coen, uma monja aí super conhecida e respeitada, que ensina todas as mensagens do budismo, os ensinamentos do budismo para a gente e mostra que o medo também tem um lado positivo. Ele ajuda no autocuidado e também pode levar à busca pelo autoconhecimento. Olha só o que a Monja Coen diz sobre essa emoção. O medo é necessário. Vamos lembrar o seguinte, o medo faz a gente ficar mais atento. Quando você tem medo de alguma coisa, os seus sentidos ficam todos alertas. E ele foi necessário e tem sido sempre necessário para a nossa sobrevivência. Então, o medo é necessário para nós. O medo nos protege. Agora, quando ele é exacerbado, aí vem o pânico, não é? As pessoas têm síndrome do pânico. É que o medo, aquilo que nos protege, que nos guarda, aquilo que é benéfico, é como se tivesse um pequeno despertador na cabeça. E toca uma campainha, medo, 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 cuidado, cuidado, cuidado. E de repente essa campainha fica com defeito. E ela fica dando um alarme o tempo todo, como se tudo fosse assustador e pavoroso. E as pessoas acabam se trancando em casa. Não quero sair, não quero ir para lugar nenhum porque eu tenho medo. Eu tenho medo de mim, tenho medo do mundo e eu tenho um medo tão grande que me paralisa. Em alguns casos é necessário procurar um psiquiatra, um psicólogo, ter algum acompanhamento. Nós falamos muito isso, não tenha medo do medo. O medo faz parte. Onde é que ele começa? Em que pedaço do seu corpo você sente? Você sente arrepio? Você sente quente, frio? O seu coração dispara? O que é o medo? Como que isso se manifesta no seu corpo? E como é que você respira o seu medo? Observe a sua volta. É necessário o medo neste momento onde você está? Se não for, perceba que a campainha que está desregulada. E aí você respira. Não é fácil, mas é um treinamento. É um treinamento incessante. E é um desafio grande também, né? Nesses momentos de medo, a gente conseguir esse centramento que a monja fala aí, para a gente conseguir respirar e voltar
ao nosso eixo para seguir em frente. Isso, né, Tuca? Verdade. E toda a base do que a monja falou está centrada em autoconhecimento. Primeiro eu preciso conhecer de onde vem o meu medo. Qual é o meu medo? Foi feito um estudo em Harvard, que hoje é considerada a maior universidade do mundo, de quais são os principais medos. E lá consta o medo da morte, o medo de insetos, o medo de bichos, né? E um dos principais medos, sabe qual foi? Falar em público. Ou seja, de onde vem, por exemplo, o medo de falar em público? De se expor. De se expor, de ser rejeitado, porque o ser humano ele tem medo de ser rejeitado, de não ser acolhido. Então, é muito importante, Patrícia, que eu primeiro saiba, através do processo de autoconhecimento, de onde vem o meu medo para que eu possa tratá-lo. Voltando aqui no início aqui da nossa conversa, quando eu te perguntei a origem do medo, como que você explica, né, nos ajuda a entender aqui esse medo como parte do ser humano? É uma emoção fundamental aí para a nossa sobrevivência? Com certeza. O medo é algo, uma sensação e uma emoção intrínseca que todo ser humano tem. Tá? Todo ser humano tem um certo medo. O que é o medo? É um gatilho que está querendo te avisar que algo pode acontecer. Não necessariamente que seja algo só ruim. Muitos dos medos são positivos, que nos trazem o quê? Limite, que foi o que a monja disse. Às vezes o medo vem, olha, toma cuidado, não vai tão rápido assim. Então, às vezes, o medo, ele quer prevenir que algo de mal aconteça a você. Agora, o medo, ele vem da sua formação, da infância, da adolescência, dos seus princípios, dos seus valores, de tudo que você escutou enquanto era criança. E aí você foi gerando medo de tudo que você absorveu. Também, nós quando crianças, a gente absorve, por exemplo, não põe aí que isso vai te machucar. A gente já vai criando um medo. Talvez de coisas, a minha mãe, por exemplo, ela tem pavor, ela tem muito medo de gato. Ela grita, ela fica desesperada de gato, ela começa a tremer e eu tenho duas gatinhas. Aliás, um gatinho e uma gatinha. E ela treme, então, por que ela tem esse medo? Um medo meio... inexplicável. Mas explicável, porque quando ela era criança, a mãe dela falava, não põe a mão, que esse gato vai soltar veneno, você vai ficar infeccionada pro resto da vida. Ou seja, ela elaborou essa fala intrinsecamente na sua mente e hoje ela tem essa fobia de um animal. Mesmo você explicando e ela, claro, sabendo que não é assim que funciona. Aí precisa fazer um trabalho de elaboração. Mas quando a pessoa não acredita que isso vai melhorar, então não adianta muito, né, Patrícia? A pessoa precisa querer também fazer o tratamento, viu? E essas sensações que a monja se referiu no vídeo, que a gente sente quando o medo chega, que você sente o coração acelerando, a boca seca, sim, um aperto grande no peito, uma vontade de correr, isso me remonta aí aos primatas, né? Aos homens da caverna que precisavam caçar, precisavam fugir para se manterem vivos mesmo. Ou seja, o nosso corpo nesse momento quer nos ajudar, mesmo com todas essas sensações que a princípio são muito desagradáveis, né? Ele sente, o corpo sente e retrata isso, é como um alerta, né? Mesmo que ele venha desproporcional em alguns momentos, né? Justo. Paramos quando sentimos medo, o corpo trava muitas vezes. É essa sensação de finitude, de que somos finitos. Na verdade, há uma beleza ali, aí. Somos finitos, é isso que somos. É o medo da morte, então, será? Também. Que é o medo, acho que talvez um dos medos mais comuns aí. Mais comuns, e eu passei por essa experiência de medo da morte, né? Por que você passou? Conta pra gente. Eu fiz um processo cirúrgico há 2 anos atrás e peguei uma infecção hospitalar, tomando 1 mês e meio de morfina, muito medicamento, até que o médico disse, olha, posso fazer mais nada. Você ficou desenganada? Olha. Sim. Que loucura. E eu comecei a perguntar, a gente pergunta na filosofia, o que eu posso fazer para me livrar dessa situação e sair dessa condição de morte? E uma terapeuta muito conhecida em São Paulo me disse, procura barras de access com urgência aí na sua cidade. Eu até fiquei indignada quando ela me disse isso, eu pensei que ela estivesse me dizendo para ir a um supermercado e olhar códigos de barras e me distrair com aquilo.
Mas eu procurei e uma pessoa estava dando curso, oferecendo em BH. Fiz o curso e justamente nessa tentativa de me livrar Mas assim, você saiu do hospital, você conseguiu se recuperar e continuou com medo da morte? O médico me deu alta, eu disse, eu não posso fazer mais nada. Continuei tomando morfina em casa e tal. Mas ele te deu alta? Para dizer, tchau, Dilma, nos vemos em outra vida. Tipo, você vai para casa porque a gente não tem mais nada que a gente possa fazer aqui no hospital, mas você não vai viver muito. Então, ela me recomendou essa sessão, eu fiz o curso. E a primeira é uma coisa muito louca e Barras de Axis, eu não sei se vocês conhecem. A gente já fez aqui uma entrevista, uma vez a gente trouxe uma especialista em Barras de Axis aqui no programa e eu tive depois a oportunidade de experimentar uma sessão com ela. Fiz apenas uma, eu sei que uma só talvez não seja o suficiente, né? Depende muito do caso, depende muito da pessoa. É verdade. Mas eu achei bem interessante. Vamos contar para quem está em casa como é que funciona. Então, quem me aplicou essa primeira sessão era uma aprendiz como eu, e são 32 pontos na cabeça que se toca suavemente e as barras correm. Quando dizemos barras, é porque se toca em 2 pontos e quando você aciona as barras, é como algo correndo aí que vai liberando as limitações. A sensação que eu tive durante essa sessão é de que uma luz dourada me envolveu. Eu até abri os olhos e falei, gente, será que estão injetando algum medicamento aqui, alguma coisa? Mas uma sensação tão bela, tão encantadora, de paz e de vida. Que é o contrário do que você estava sentindo antes, né? Aquela angústia se dissolveu, a tristeza se dissolveu e de repente eu percebi mais possibilidades. Eu disse, gente, isso é muito louco, toques na cabeça, como é que você se livra de... Então eu comecei a fazer cursos, fiz mais de 30 cursos em Axis, conheci os criadores, justamente para contribuir com as pessoas. E se realmente passássemos por essas experiências tão belas, tão simples e tão ricas, que nos dão mais leveza, mais alegria e mais prazer na vida. Uma forma de liberar os medos aí, justo, que como a Tuca bem lembrou, podem ter começado lá na infância, né, Tuca? Com certeza. Eu sou professora de oratório e eu acho uma coisa muito interessante que quando os alunos vão apresentar lá na frente, quem vem para um curso de oratória tem dificuldade de se expressar, que não precisa necessariamente para muitas pessoas, às vezes com poucas pessoas. E eles falam assim, Tuca, quando eu tô assistindo o colega apresentar, eu fico olhando, não, isso eu não vou fazer, isso eu vou fazer assim, isso eu vou fazer assim, mas quando chega a minha vez lá na frente, eu travo todinho. Eu travo o maxilar, ou as minhas mãos ficam suadas, ou eu sinto um calafrio na barriga, foi o que você muito bem disse, aquelas manifestações do medo, né? Boca seca. Sim, e por que acontece isso? Principalmente... A gente que treme, né? Treme, trava. Né? Vai travando. Tem pessoas que literalmente travam de verdade. A linha de raciocínio, Patrícia, não sai coesa. A pessoa fala coisas sem nexo. Tem um branco, né? Então, por que isso acontece? Olha que interessante. Eu até alerto muitos pais, né? Porque existem muitos estudos, no caso de quem fala em público, que dizem que, por exemplo, quando você fala muito, esse menino, não, ele é muito tímido. Não, ela é muito tímida. A criança vai absorvendo isso. Olha para você ver, aí a gente cresce, olha que interessante. Acreditando que a gente cresce. Tímidos. E aí uma maneira da gente honrar o que os nossos pais acreditou sobre nós é desenvolvermos um comportamento que condiz com aquilo que o meu pai sempre diz. Então, eu não vou desrespeitar o meu pai. É uma maneira inconsciente. São estudos da neurociência que comprovam o porquê que a pessoa às vezes não consegue... Tem a ver, inclusive, com a constelação familiar, né? Tudo a ver, tudo a ver. Fala sempre aqui no programa. Isso. Aí daí a gente tem que fazer um trabalho de elaboração. Não, às vezes você não é tímido. Você se comporta
comporta como uma pessoa tímida para honrar o que você ouvia quando você era criança. Eu, quando estudava psicologia, há muitos anos atrás, eu lembro que quando a professora ia apontando o dedo assim para perguntar as coisas, é sério, eu ia assim despistadamente entrando assim dentro da parede, sabe quando você vai despistando assim? Sério? De tanta, eu sentia aquela cólica e você terrível. Fala tão bem, olha, não, mas eu senti, Patrícia, eu senti, por isso que eu falo, mas eu senti uma cólica terrível, ia suando as mãos assim, quando ia apresentar trabalho lá na frente da sala, sabe quando você gagueja, você fala as coisas assim que até erro de português a pessoa fala. Por quê? Porque ela não está... Criou um bloqueio, né? O bloqueio, ele é muito grande. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala com os nossos filhos. E como é que você deu essa virada na sua vida? Bom, em primeiro lugar, o que me ajudou muito, mas muito mesmo, foi um conceito que se chama PNL, Programação Neurolinguística. Me ajudou bastante. Foi a maneira como eu comunicava. Porque quando você comunica, não, eu sou tímida. A ciência diz que você seleciona neurotransmissores, você abre caixinhas na sua mente de timidez. Então, a primeira coisa é você parar de verbalizar que você é tímido. Você tem que verbalizar. Eu me comportava como tímida. Agora eu estou aprendendo a me comportar como uma pessoa mais comunicativa, mais ousada. Então, você tem que aprender a verbalizar. Né? A verbalização, ela vai constituindo o seu comportamento. E o que me ajudou muito também foi um processo de coach. Né? Eu fiz na época um processo de coach. Tem a ver com o autoconhecimento que a moça fala aí, com certeza, processo de autoconhecimento e por aí vai. E aí, e olha pra você ver, e olha que eu já tinha estudado psicologia, hein? E tinha essas amarras comportamentais de dificuldade. Gente, cada um realmente tem seu caminho. Sim. Ele pode ser longo, às vezes, para algumas pessoas, mas o importante é a gente partir de algum lugar, né? E isso é tão interessante que hoje, por exemplo, eu atendo pessoas que são advogados, que são psicólogos, que têm dificuldade de falar em público. Olha que interessante. Como é que é para você, Alexandre? Falar em público é sempre difícil para todo mundo, né? Eu tenho, assim, no início eu tinha uma certa dificuldade de falar em público, e aí você vai construindo perdendo um pouco essa timidez e ganhando a coragem de se expressar, e aí a gente consegue lidar com o público de uma maneira geral, né? E ter um trabalho mais efetivo, porque o bloqueio, ele é real, realmente. Mas você se considera uma pessoa tímida ou não? Eu me considero uma pessoa tímida, mas é uma timidez controlada, né? Então era aquela timidez que passou. Aqui, né? Que você consegue administrar hoje. Isso mesmo. E tem muitos tímidos aí, eu tô lembrando aqui, que conversam às vezes com as plantas, né? As plantas fazem essa companhia aí para muitas pessoas e, né, às vezes o que você não tem coragem, não consegue falar com outro, você ali no meio das suas plantas consegue se expressar, consegue até mesmo abrir o coração. Se encontra, né? Você tem isso também, de se sentir bem ali na hora que você está mexendo lá no jardim? Não, as plantas, de uma maneira geral, a natureza propriamente dita, ela dá essa sensação pra gente de paz, de tranquilidade. Então é importante a gente ter essas plantas na casa da gente, a gente sair, ter contato, né? Plenitude mesmo, é muito importante para a vida da gente. Eu tô adorando ter as plantas aqui no estúdio, não vou deixar você levar embora não, hein? Vamos continuar com elas. Gente, e você de casa também tem algum medo, tem alguma dificuldade aí que te atrapalha na vida? Divide com a gente, mande a sua pergunta, porque nosso intervalo é super rápido e no próximo bloco a gente vai continuar falando aqui sobre essa emoção tão humana, mas tão comum aí na vida de todos nós, o medo. Já, já. Brasil das Gerais está de volta. E agora o Alexandre, nosso convidado de hoje, que é produtor de orquídeas, trouxe orquídeas, gente, maravilhosas para mostrar para a gente, para enfeitar nosso estúdio hoje. Vai mostrar que qualquer pessoa pode aprender a cuidar bem de uma orquídea, né? Porque o que é mais comum é a gente ganhar uma orquídea de presente. Quem é que não gosta? É um presente tão lindo, tão delicado, né? Chique. Belo presente.
E depois a gente quer pôr na nossa casa para enfeitar, quer que essa orquídea dure, seja em casa, seja em apartamento. E a gente sempre fica, pelo menos eu, com a impressão de que a orquídea não dura muito, assim, que não é uma planta que eu possa manter na minha casa por muito tempo. Por que isso, Alexandre? Bom, a gente tem uma situação bem interessante com relação quando a gente trabalha com orquídeas, né? Hoje, por exemplo, eu trouxe 2 tipos de orquídeas, que são as orquídeas do grupo Phalaenopsis e as orquídeas do grupo Vanda. Então eu tenho orquídeas de origem holandesa, né, que são importadas de Amsterdã, já em plugs pequenos e desenvolvem até chegar nesse nível. E tem orquídeas de origem tailandesa, né, são plantas muito mais tropicalizadas e que tem essa característica de terem as raízes mais aéreas e folhas bem distribuídas e flores Mas cada uma adaptadas. tem suas características? São Isso. diferentes no modo de cuidar também? Isso. Embora são orquídeas, a gente tem um número aí gigantesco de orquídeas, sejam exóticas ao extremo, sejam orquídeas domesticadas de forma comercial. São quantos tipos hoje? Nossa, são muitos tipos de orquídeas, principalmente regiões de cerrado, tem orquídeas de tamanhos diferenciados, essas regiões mais com um clima mais tropicalizado também trazem orquídeas de hastes maiores, e é aí que entra a diferença. Quando a gente trabalha com orquídeas mais domesticadas, o modo como a gente vai cuidar dessa orquídea na nossa casa ou onde quer que ela esteja, elas são mais abrandadas. Então existe aquele mito, será que minha orquídea vai ficar bonita assim depois que ela estiver na minha casa? Vai! Basta a gente dar condições ideais para que ela sobreviva, que são muito simples, e basta que a gente atenda a necessidade de cada espécie. Não pode molhar muito, né? Talvez as minhas não durem porque a gente molha mais do que precisa. Esse é o maior problema da orquídea. Ela é uma planta epífita, né? Então ela é uma planta que ela tem um substrato poroso e mesmo assim, quando a gente coloca muita água, dá podridão nas raízes. E esse é que é o terror ela não resiste. De quem leva para casa. As raízes vão apodrecer e vão morrer e, consequentemente, a gente vai perder a planta ou ter uma planta de qualidade inferior. Então o quê? Molhar uma vez por semana? O que você recomenda? Nós vamos fazer uma rega bem pontual, de uma forma bem prática. Ganhei uma orquídea, o que eu vou fazer com ela? Leve para casa, tire os plásticos, né, que vierem, as embalagens, e a partir daí nós vamos deixar a planta respirar. Você fala aquele papel que vem em volta, todo né? Em volta, mas esse vasinho pequenininho não, eu posso o vasinho manter. vai carregá-la pro resto da vida. Então esse vasinho, inclusive, ele é importante para segurar o substrato. Então a gente vai chegar e pôr a mão e sentir o substrato da planta. Todas as vezes que ele estiver seco, aí a gente vai fazer a irrigação. Então vai chegar em casa, vamos pegar a planta, olha, não tem gotículas de água, não tem água, tá seco, chegou o momento de irrigar. Tem que sentir mesmo, tem que sentir. né? Então, quantas vezes eu vou irrigar essa planta? Depende de onde ela está, se venta muito no local, se tem uma luminosidade maior. Tem que pegar sol ou não? A orquídea, ela precisa de claridade, ela precisa de luz. Ela não tolera o raio solar direto nela, ela vai queimar. Mas através do vidro pode? O vidro da janela? Pode, ela deve receber a luminosidade. É uma planta muito interessante porque ela requer poucos cuidados. Então, no apartamento... Poucos cuidados? E mesmo assim a gente não dá conta, né? A gente cria, assim, aquele mito sobre a orquídea, né? Olha lá o medo, Tuca, da orquídea. Isso. A gente fala, eu não vou dar conta, essa orquídea não vai sobreviver. Né? Então, a gente mantém a irrigação certinha, fazendo adubações simples, compostos simples de adubo que a gente tem aí de forma comercial, não precisa ser nada importado, aquele mito que cria, coisas simples, mas observações fáceis, práticas que fazem com que a gente tenha uma planta exuberante em casa o tempo inteiro. E para apartamento, essa espécie é mais tranquila que essa aqui, mais fácil de cuidar? Isso. O que acontece? É uma planta que requer menos regas diárias. Então eu não posso chegar e falar, vamos irrigar toda quarta-feira, uma vez por semana. Não posso, depende do clima. Do clima. Então a sensibilidade é de colocar a mão e chegar o momento de irrigar. Já a Vanda tailandesa, não. Essa aqui existe uma necessidade de irrigação diária. E além de ter a necessidade de irrigação diária, a gente tem que levar em consideração as raízes aéreas. Essa é melhor para quem mora em casa, tem um jardim. Quem está em casa, quem tem mais facilidade de molhar, ora vai molhar a planta inteira, olha, só vamos molhar as raízes, só muito pulverizar linda. As raízes, mas ela tem essa característica tropicalizada, essas cores diferenciadas que as Phales não conseguem alcançar. E como que molha essa planta aqui? É uma irrigação bem simples.
de uma maneira mais prática, nós podemos pegar e molhar com a mangueira mesmo, molhar a planta toda sem medo, da parte verde para baixo, né, o corpo vegetativo e raízes à vontade, e depois fazer rega só na raiz, que é para manter a umidade. Um pulverizador simples, com água normal nas raízes, e a gente consegue manter essa planta em casa sem maiores problemas. E agora uma dúvida que eu acho que a maioria das pessoas que está em casa deve ter. Depois de um tempo, pelo menos as minhas orquídeas, as flores caem. Isso. E aí fica só a planta, né? A planta, a parte verde da planta. Isso. Por que não nasce nunca mais ali, ou demora a nascer? O que eu faço? Quando eu acho que a minha não vai nascer mais, eu levo para casa do meu pai, que é casa. E aí a gente amarra ela numa árvore ou num tronco, numa outra planta mais robusta. Isso. E aí ela floresce como que por mágica. Enquanto lá em casa, dentro do apartamento, fica só aquele galho lá, aquela parte verde da planta e nada de dar flor. Isso, então aí no caso houve uma mudança, uma ambientação diferente, levou para outro local que tem uma condição mais ideal para cultivar. Quer dizer que se eu não tivesse tirado ela não ia florescer mais? É aí que entra a questão de analisar onde a planta está. Está tomando a luz certinha, não está tomando muito sol em cima dela, as regas estão certinhas. Então ela vai produzir suas flores. Aqui a gente tem uma orquídea perfilhada que solta esses perfilhos. Eu posso mantê-los ou retirar. Está cheio de broto, gente. Isso, olha que e aqui vai levar para casa, ela vai continuar abrindo esses botões em casa e vai abrir todas as flores, né? Cascatas de tutoramento diferenciado. E na hora que chegar em casa, essas flores vão cair. Vão durar quanto tempo, Alexandra? Depende da forma como está sendo conduzida, com cuidado de quem está levando. Podemos falar aí de 60, 90, 120 dias, às vezes até mais. Depende do cuidado e quão a planta se ambientou aquele local. A partir daí, a gente tem a opção de manter a haste depois que as flores caíram. Então eu posso fazer uma poda alta dessa haste, vem aqui e corto. E vou esperar o momento que ela induzir novamente e produzir novas flores. Ou eu posso retirar toda a haste e fazer nascer uma nova ao longo do ciclo da planta. Se eu mantenho uma adubação correta, vou fazer uma adubação quinzenal, vou molhar normalmente, fazer uma irrigação simples nela e ela tem luz suficiente, ela vai produzir flores. Mesmo que ela esteja desenganada, igual você, mesmo Dilma. Desenganada, ela vai produzir. Ela pode ressuscitar, ela né? vai recuperar e vai ter uma estrutura bem formada para produzir novas flores. Maravilha. Vocês gostam também de orquídea, gente? Eu acho bonito. Estão aprendendo aqui com a gente? Mas cuidar é difícil. Ô, Tuca, e falando nisso, a orquídea, né, e esse manejo ali com quem gosta de planta, com jardim, né, pode ser uma forma, uma terapia para quem está querendo aí lidar com medo, ou mesmo se conhecer melhor, né? Você recomenda esse tipo de, claro, com certeza, de trabalho? Muitos médicos. Manual ou de jardinagem? Com certeza. Muitos médicos, alguns psicólogos também, eles indicam o contato com a natureza, o pé na terra. Abraçar o pé na terra, árvore. porque o pé na terra, o pé na grama, isso libera neurotransmissores como serotonina, que é um neurotransmissor cerebral que traz calma, que traz prazer, né, Dilma, que traz bem-estar. O hormônio do medo. Isso, e que neutraliza o hormônio do medo. Né? Isso. Tão presente na nossa vida estressante de hoje, né? Corrida, super corrida. Então, colocar o pé na grama, colocar o pé na terra, cheirar a planta, isso faz muito bem. Isso não é coisa de maluco, não, viu? Não. A ciência comprova isso. E por falar em hormônio do medo, além do cortisol, tem também a adrenalina. Isso. Que serve para dar um alerta para a gente poder, por exemplo, correr numa situação de perigo. Sim. Mas que em excesso faz muito mal, né? Faz muito mal. A gente tem aquelas sustos diários de adrenalina, seja no trânsito, seja alguma situação de perigo nas ruas. É muito ruim. Fique à vontade, pode falar. Como a Tuca está dizendo, nada melhor do que se ouvir o seu entorno e se ouvir. Então, quando estamos centrados, a Monja Coen também disse, quando há um autoconhecimento, um domínio de si, muitas coisas não interferem, então o medo não chega. Não chegamos a comprar o medo. E quando a gente entra nesse círculo aí desse tipo de sensação está muito presente, está quase que diária na nossa vida, é a hora também da gente dar uma pausa, né? Tirar umas férias e passar um fim de semana
em contato com a natureza. Sim, com certeza. Dar realmente um break rir aí. Rir mais, né? se divertir. Fazer uma terapia, Rir buscar da uma barriga ajuda. doer. Às vezes eu pergunto aos meus alunos, qual foi a última vez que você riu da barriga doer? É sério, gargalhadas porque são quando você é uma ri, delícia. libera muita endorfina, né, que é um neurotransmissor também que estimula a perseverança, a força de vontade. E em dias de aflições, a gente precisa saber. Às vezes eu pergunto, qual foi o dia que você lembra que a sua barriga doeu de rir? A pessoa não lembra. E isso é importante para você, quando está em dias de aflições, lembrar. Chorar que vale de rir, a pena né? viver. Chorar Tem coisa de rir. melhor. Que Hoje- vale a pena viver. Com certeza. E quando se fala em medo, a gente sempre lembra dos medos da infância, uma época em que a gente ri muito, mas que esses medos parecem muito maiores que a gente. E essa animação da Multirio mostra como lidar com um dos medos mais comuns das crianças, o medo do escuro. Olha só. Olha! Este é o Akitan, um índiozinho muito forte e corajoso. Apesar de ainda ser bem pequeno, adora desafiar o perigo, usando sua esperteza para vencer todos os desafios que encontra. Porém, quando a noite chega trazendo os seus mistérios, Akitan rapidamente procura abrigo no colo de sua mãe. O índiozinho, quem diria, morre de medo do escuro. Num certo dia, enquanto olhava os adultos dançando em volta da fogueira, Akitan reparou que o carvão em brasa se apaga quando cai na poça d'água. E pensou que isso acontecia com o sol todas as noites quando mergulhava no grande rio e tudo ficava escuro. Então era isso! A água do rio apaga o sol. Logo, se ele conseguisse secar o rio, o sol não se apagaria e nunca mais haveria escuridão. Na manhã seguinte, o índiozinho acordou antes de toda a tribo e começou a trabalhar no seu plano de esvaziar o grande rio. Akitan passou o dia inteiro tentando. E tentando. Tentou até com a ajuda dos amigos da floresta. Mas o rio não secava. Quando chegou a noite, ele estava muito cansado. Tão cansado que nem foi para a rede de sua mãe. Tudo que Akitan queria era dormir. Mas bastou fechar os olhos para perceber que a claridade da fogueira era muito forte e atrapalhava seu sono. Pronto. Boa luz. Que vagalumes brilhantes! E agora? Que luz é essa? É a lua cheia. Agora sim. Escondidinho no cesto, livre da luz que incomodava seu sono, Akitan percebeu que não havia razão para ter medo do escuro. Boa noite, Akitan. Boa noite, que fofinho, gente. Quem é, gente, que nunca teve medo de escuro, seja na infância ou tem muito adulto por aí também
que ainda carrega esse medo, tem que dormir com uma luzinha É verdade. no corredor. É verdade. O que representa esse medo do escuro, Tuca? É um medo do desconhecido? Geralmente é aquilo que ele escuta quando é muito criancinha. Nós, mesmo quando somos muito pequenininhos, 2, 3 aninhos, a gente entende, a gente já entende. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, como que eu disse anteriormente, com o que a gente fala para as crianças. Musiquinhas, por exemplo, como aquela musiquinha Dorme, Neném, que a Cuca vem pegar. Olha que Cuca é um bicho, imagina. Então a gente fica com medo. Então, olha, a gente tem que tomar muito cuidado. Bicho-papão. Isso, concorda comigo, Dilma? E assim, o que eu vejo é que as crianças deveriam ter essa vivência. Nós passamos por fases na vida. O escuro e o claro, há momentos de crise e há momentos de felicidade e diversão. Fazem parte da vida. A lidar com as duas partes, até para valorizar os momentos bons. Justamente, é nesse caos, muitas vezes, a escuridão, ela revela o quê? Esse momento de descanso, não é mais que isso. Mas é nesse momento, muitas vezes, onde não dominamos, não temos uma percepção das coisas, que aí aguçamos talvez o melhor de nós mesmos. E se ensinássemos para as nossas crianças a beleza disso? Não o medo de que há algo desconhecido que vai, de repente, travar sua vida, né, e te amedrontar. Pelo lado filosófico, eu percebo isso, né? Esse caos da noite, ele pode ser um momento de sabedoria de nossa vida. Exatamente, porque se a gente não resolve isso lá atrás, a gente carrega esse medo vida afora. E às vezes esse medo escuro vai se transformando em outros medos. Um medo desencadeia o outro, né? Um medo. Agora, geralmente o medo do escuro, ele começa em toda criança, praticamente tem medo do escuro. É o medo de estar vulnerável. O que pode acontecer comigo? Eu estou aqui vulnerável, alguém pode colocar a mão em mim, pode acontecer algo comigo. Então, geralmente vem por essa questão mesmo. A questão da segurança mesmo. O ser humano, ele priva por estar seguro. E está com os olhos abertos e não enxergando nada, quem é que está seguro? Mas por que tem gente que é mais medroso do que outros, assim? Sempre tem, né? Depende muito, sabe? De questão, inclusive, genética, hereditária. Tem todos os estudos que comprovam isso, sabe, Patrícia? Engraçado que eu já tive pacientes que dormem com luz acesa, dormiam, né, no caso, com luz acesa, homens... Adultos, por insegurança. Me falou, Tuca, eu não consigo apagar a luz. É uma questão, assim, já de viver já quase 40 anos, assim. Mas é possível fazer um trabalho para você ressignificar o que fez com que você chegasse a esse comportamento, né? E trabalhar para que mude isso. Então, e há pessoas que dão significado a esses medos. Então, ela compra essa realidade do medo e vive condicionada por isso. O medo do insucesso, mesmo que queira ter sucesso, o medo do escuro, o medo do amanhã, o que será. A pessoa compra esse medo e fica se boicotando, né, ao longo da vida para não arriscar. E há pessoas que, de repente, têm esse discernimento e se livram do medo. Não, eu sou capaz. É um trabalho mesmo. No próximo bloco eu quero, então, quero que vocês deem algumas dicas aí para quem está talvez nesse momento aí da vida precisando virar essas chaves. Estão chegando aqui várias perguntas. Você de casa que ainda não mandou a sua dúvida, ainda dá tempo, manda pra gente, porque no próximo bloco a gente continua essa conversa. E vou conversar também mais um pouquinho aí sobre essas lindas orquídeas aqui que o Alexandre trouxe pra gente. Tá chegando participação, um monte de gente que tá interessado aí em também ter uma orquídea linda dessa em casa, viu? Já. Vamos lá. Continue com a gente, nosso intervalo é rapidinho. Estamos de volta agora aqui mais uma vez com o Alexandre, conhecendo um pouquinho aí desse universo das orquídeas que encanta tanta gente. De onde que elas vêm? Tem algum país aí que a gente possa entender onde as orquídeas tenham realmente nascido? Isso, as orquídeas, elas têm diferentes origens. São origens variadas, né? São plantas bem adaptadas. Eu chamo a atenção dessas orquídeas Phalaenopsis, que são as
orquídeas comerciais, essas que a gente encontra com mais facilidade para compra, né? Que são de origens holandesas. Então a Holanda por si só... tão conhecida por suas flores, isso, né? A gente tem lá Amsterdã, que é uma região muito bonita em produção de flores e muito importante economicamente na produção de flores. Agora é uma região fria. E de pouca luz. Que diferença do Brasil, né? Isso, então tem características positivas e características negativas, né? O fato de não ter luz, que a orquídea ela precisa de luz, Por isso ela que não tolera o sol. Talvez a gente não consiga cuidar tão bem das nossas orquídeas quanto elas mereçam, né? Isso, mas a gente consegue dar uma condição, uma qualidade para ela de excelência e a gente vai conseguir produzir essas flores em casa sem maiores problemas. Só com essa correção do trato, né? Fazer a adubação certinha, ter o melhor ambiente para colocar essa planta. Diferente da Wanda, que vem da Tailândia, é uma planta bem mais robusta, mas que demanda muita água, né? Ela gosta de irrigação e ela já não tolera tanto o frio. Então, nos períodos de mais frio, aí ela sente mais, a flor retarda a sair, então ela tem essa característica peculiar. Outra questão, as orquídeas têm fama de serem plantas caras. Para quem quer apostar numa orquídea em casa, o que você recomenda? A Wanda é mais cara? Isso. Do que essas que vêm da Holanda? Então, a gente tem duas características diferentes. A Wanda, ela tem uma característica interna dela onde eu não consigo controlar a floração. Ou seja, ela vai florir a hora que ela tiver com energia suficiente e condição para ela florir. As Phalaenopsis, não. Aqui eu já consigo controlar na estufa a planta para ela já ser comercializada florida. Então esse é o motivo de eu ter uma diferença de preço. Então essa aqui é mais em conta? Essa vou ter preços menores, melhores, e essa aqui eu já vou ter preços um pouquinho mais compatíveis com a dificuldade de produção que ela tem. E cores também, a gente vê hoje em dia orquídeas de todas as cores, amarelas, vermelhas, rosa, claro, branca, essas aqui que são pintadas. Isso. Essas cores são naturais ou vocês estão, de alguma forma, sei lá, cruzando espécies? O que está acontecendo aí para essa produção tão diversificada? Então, a gente tem duas características distintas, né? Aqui na Wanda, essa cor ela é característica dela mesmo. Ela é pintadinha assim mesmo? Ela é pintadinha, ela tem esse formato exótico, ela é uma planta diferenciada. As Phalaenopsis, existe um melhoramento genético para que tenha essas flores com essa característica. Aquela ali também ela é mesclada, né? Isso, uma planta que tem mais irrigação, a gente vê que é uma planta mais mesclada, né? Chegando para o exótico, ela já se aproxima tem um pouco das Wandas. Tem umas que são bicolores. Bicolores, a mais tradicional, que é a orquídea branca, que combina com tudo. Eu tenho rosas, vermelhas escuras, amarelas intensas. Branca com miolo amarelo, branca com miolo vermelho. Então são várias combinações de cores que a gente pode estar colocando em casa e dando aquele toque diferenciado que só a orquídea consegue levar, né? E uma última dúvida, se eu quiser tirar desse vaso menor e colocar num vaso maior, esses vasos bonitos que a gente compra para ter em casa, de decoração mesmo, o que eu tenho que fazer? Hoje a gente vê... porque a orquídea ela tem a necessidade de ter o pote. Porque parece que a raiz vai crescendo e ela vai ficando apertada aí, ou não? Não, ela consegue sobreviver anos aqui, né? Com esse pote que não há necessidade. Vamos fazer um arranjo maiores? Vamos. A gente pode fazer uma combinação de cores diferentes ou cores iguais dentro do mesmo vaso com os potes lá dentro. Então dá aquela sensação de que é um pote único, né? E pôr terra, pôr adubo. A gente coloca um musgo desidratado em cima para sumir. A terra a gente não recomenda, porque a orquídea ela não tem necessidade de solo, ela tem necessidade de apoio. Então ela precisa dessa haste para ficar apoiada, por ser epífita, ela tem que encostar em alguma coisa. Entendi. A terra pode trazer micro-organismos que pode gerar um apodrecimento de raízes, então não é o ideal. Tá, o que funciona para uma planta, às vezes não funciona para outra. Para a orquídea, o substrato ideal seria o chip de coco mesmo, ou a casca de pinos, ou outro componente mais inerte. Maravilha, vamos ver se agora eu consigo criar a minha orquídea lá em casa de uma forma melhor. E chegou uma mensagem aqui para o Alexandre, deixa eu passar para ele. O José Carlos de Ribeirão das Neves, ele dá os parabéns para você e fala que a esposa está encantada com as orquídeas, pedindo para a gente sortear uma. A gente não pode, infelizmente, adoraria, mas a TV pública tem essas regrinhas aí de não poder sortear, né? Mas o Alexandre que está dando essas dicas, quem sabe sua esposa vai lá conhecer
a sua produção lá na fazenda, né, Alexandre? Isso Fica aí aí o convite para quem quiser. Podem estar visitando a gente. Agradeço o José Carlos aí pelo carinho. E as orquídeas da Fazenda Alegria estão lá abertas, o pessoal pode estar visitando. Onde que fica? Fica na cidade de Funilândia, estamos aqui próximos a Belo Horizonte. Aí um passeio aí bacana. Passeio legal. Para quem quiser saber mais e aprender mais sobre orquídea. Isso, podemos mostrar em loco essa produção, né? Desde o plug, desde a importação da planta até a saída final dela para comercialização. Maravilha. Obrigada, viu, Alexandre, pela beleza aqui e por todos esses ensinamentos que você está passando aqui pra gente. Que isso, nós que agradecemos. E o Zé Carlos também tem uma dúvida que eu quero passar para as meninas aqui sobre medo. Ele pergunta como lidar com medo do novo no ambiente profissional. E dá parabéns ao programa. Obrigada, Zé Carlos. Olha, o medo do novo, né? Tem pessoas que travam, tá? O medo do novo. A gente tem que entender, Patrícia, que o nosso cérebro, você vai na academia, você malha o braço, só o seu braço vai ficar malhado, as pernas não vão. Então, o nosso cérebro, ele tem conexões neurais. Você tem que malhar o seu cérebro assim, verbalizando. Hoje, todas as ciências estão comprovando que o que traz autoconfiança, o que elimina o medo, inclusive do novo, é a verbalização. Você tem que trabalhar a sua verbalização. Se você verbaliza, nossa, o que está para acontecer? Meu Deus, como que vai ser agora, daqui para frente, com a questão sociopolítica, econômica, então qualquer outro tipo de problema. Hoje em dia, esses medos aí estão tão atuais, né? A gente com medo do desemprego, medo de ficar sem dinheiro, medo da crise. Agora, uma questão muito interessante para você travar o medo do novo é você ter mais autorresponsabilidade diante da sua vida. Se você tiver mais ação, estipular metas, estipular planejamento de pequeno, médio e longo prazo, significa que você está sendo autor da sua própria história. E se você é autor da sua própria história, você não fica à mercê do que vai acontecer com você. Porque tem gente que fica, deixa a vida me levar. Então essa pessoa, provavelmente, ela vai sofrer mais o medo do novo. Porque ela não está sendo autor da sua própria história. E aqui tem uma dúvida que eu acho que vai ser boa para você responder, de uma da Mirelle. Ela fala, bom dia, tenho muita dificuldade de falar em público, medo de errar. Já pensei várias vezes em fazer faculdade de fisioterapia, mas o medo não me deixa. Olha. Sou muito insegura, tenho medo de falar em público, de ter que apresentar trabalhos. Tem algum livro ou curso que pode me ajudar a vencer meus medos? Por favor, me passe os contatos. Sim. Acho que as barras de acesso podem ajudar a Mirelle? Com certeza. Se me tiraram de uma angústia de morte, eu atendi muitos alunos da PUC, inclusive colegas, professores, e justamente a insegurança às vezes nos envolve. E o medo é sempre uma autossabotagem para não ir a um plano maior. Repente... Não fracassar, talvez? É o medo do fracasso? Justo, ou o sucesso. Há uma contradição aí, né? Pode dar medo. É simplesmente uma das perguntas que recomendo fazer diariamente, né? A quem pertence isso? Esse medo é meu? De onde eu trouxe isso? Isso é meu? Então, se eu for fazendo essa pergunta, eu vou me liberando disso. E claro, há cursos, né? Eu sou facilitadora de Access, os cursos de barras de Access colaboram muito porque são os toques que nos vão liberando dessas energias, e há outras ferramentas também que nos podem, de repente, destravar e desbloquear isso, que de repente, ela vai ser uma grande palestrante, concluir o curso de fisioterapia e ter muito sucesso, que é o que eu desejo para você, Mirelle. Aí, Mirelle. Gente, o Jorge, lá do Salgado Filho, aqui de BH, fala: o medo é um mecanismo de defesa. Quando tem fundamento, é salutar. No entanto, se não há razão, se torna uma patologia. De fato, e tem a ver com a próxima pergunta da Gessi Silva. Ela fala, bom dia, gostaria de saber se a fobia é uma espécie de gatilho para uma distração. Na verdade, a fobia desencadeia o gatilho.
né? Por exemplo, se eu tenho fobia à cobra, quando eu ver alguma coisa, mesmo que não seja cobra, algo que pareça com a cobra, o meu gatilho vai acionar o quê? O medo, o pânico. Então, a fobia ela tira o gatilho para fora. Isso. Mas a fobia é um medo num grau maior, né? Isso, nossa, muito já patológico maior mesmo. A fobia é um medo que ele te trava a ponto de você não ficar sem conseguir fazer nada. Ele te traz uma inação muito inércia grande. Você fica inerte, paralisado, né? Isso mexe com você todinho. Então, precisa fazer tratamento mesmo. E pra gente encerrar, qual é o tratamento que você indica, além da PNL? Tem alguma outra dica para quem tá nos ouvindo? São várias vertentes, né, Patrícia? Mas o que eu indico muito a hipnose clínica, a barra também é muito interessante. Indico sessões de psicanálise, um bom psicólogo, né? Então, são vários tratamentos que existem hoje. Há muitas possibilidades. Sim. E algo que eu tenho, que cada um pode recorrer a si mesmo, é se ouvir mais. Eu tenho a resposta, né? Eu tenho a resposta em mim mesmo. E muito do que levo, talvez não é meu. Então, se eu me desfaço disso, de repente, há um ser cheio de potência, cheio de beleza e cheio de força que pode se revelar. Que bonito, né? Então fica a dica aí para quem está nos ouvindo, aproveitar talvez esse momento de crise para crescer, para desenvolver, porque é para isso que as crises servem, né? É verdade. Para a gente avançar e se tornando uma pessoa melhor. Vamos Isso usar o mesmo. medo a nosso favor aí. Sempre que possível. Obrigada, viu, meninas? Nada. Pela presença. Adorei ter vocês aqui hoje. Obrigada mais uma vez. Agradeço. Ao Alexandre por enfeitar nosso estúdio aqui de uma forma tão linda. Realmente as orquídeas aí são encantadoras, dá vontade de levar para casa mesmo. Tô igual a esposa lá do Zé de Ribeirão da Neves. Também tô querendo uma brincadeirinha. Mas, gente, obrigada a você de casa pela companhia. Uma ótima semana para todo mundo. Segunda-feira aí vamos tentar começar a semana aí de uma forma super positiva, que isso faz diferença no nosso dia a dia. Amanhã eu te espero às 11 em ponto aqui na Rede Minas. Vamos aprender tudo sobre saúde bucal, hein? Um tema aí super importante para a gente estar bonito e saudável para seguir em frente aí, afinal de contas, quem não tem um bom sorriso aí não pode sorrir diante da vida. Até lá, eu te espero. Tchau.